Sejam todos bem-vindos ao Instagram do Lex e a mais um Evangelho online. Que possamos ter uma excelente sexta-feira e que seja um dia de paz, de harmonia, de equilíbrio. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E então vamos conversar hoje sobre os itens 1 e 2. Que possamos então, ter um excelente dia. Vamos dar início fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a espiritualidade por mais um encontro, por mais um evangelho, por estarmos aqui reunidos, buscando o aprendizado, buscando a transformação espiritual. Que essas energias do evangelho possam nos envolver e envolver a todos os irmãos que necessitam dessa energia, desse alimento espiritual. Possamos todos estar em paz e em busca do autoconhecimento, da autotransformação. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos. Hoje vamos, mais uma vez falando, hoje vamos conversar sobre o capítulo 16, dando início. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos conversar sobre salvação dos ricos, itens 1 e 2. Então vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz. Voltando aqui, vamos conversar sobre os itens 1 e 2, salvação dos ricos. Então vamos ler aqui a mensagem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus, então. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24, Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25 e Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25. Então, sobre o que podemos conversar, depois da leitura desses itens? A mensagem nos traz que ninguém pode servir a dois senhores, porque hoje acontecerá assim um distanciamento
em relação ao Senhor, no sentido de que nós vamos buscar dois senhores, então vamos amar um e odiar o outro, se aproximar de um e se afastar do outro. Então fica algo assim meio distante e difícil de acontecer. Fica contraditório. Então, como se aproximar de um e se distanciar do outro? E então, para a gente começar sobre isso, que ninguém deve servir, pode servir a dois senhores, nós podemos inicialmente conversar sobre o seguinte: que senhores são esses? São senhores figuras humanas, senhores velhinhos, por exemplo, ou são figuras humanas que nós podemos representar desta forma, como dois senhores? Ou é como se fosse um comparativo, uma metáfora que vai nos levando a essa reflexão? Então, é como uma metáfora, como um comparativo, e assim a gente pode entender que nós temos a oportunidade e a finalidade de evoluir, não é isso? E assim a gente precisa buscar a nossa transformação interior, né? E a gente, passando por esse processo evolutivo, a gente chega até Deus. E nós temos assim uma ligação com Deus, que é soberanamente bom e justo. É o nosso Senhor que nós devemos servir e buscar trabalhar em sua seara. Mas, por conta das nossas imperfeições, por conta das nossas escolhas, nós muitas vezes escolhemos um outro caminho que não que tem a ver com escolhas relacionadas aos bens materiais, como, por exemplo, a riqueza, e assim a gente utiliza essa riqueza para os nossos próprios interesses materiais, sem nos preocuparmos com os outros. E aí seria como se fosse um segundo senhor que a mensagem nos traz. No caso, um segundo senhor, que nós podemos assim depositar ali os nossos interesses materiais, se preocupando apenas conosco, materialmente, no caso, financeiramente. Não é aquela ideia de dois senhores que nós costumamos colocar como se existissem essas duas figuras de Deus e uma figura do diabo. São figuras que nós vamos criando para justificar os nossos interesses religiosos, os nossos poderes aqui terrenos. Então a gente acaba muitas vezes criando essas figuras, mas na verdade o que a mensagem nos coloca é que nós temos Deus, que devemos segui-lo, buscar aprender as coisas divinas. E nós temos, assim, também os nossos interesses materiais, que como metáfora seriam o segundo senhor, no caso aqui, Mamon. Então, a gente, a partir disso, começa a entender que nós precisamos ter equilíbrio, entendendo que precisamos tanto das coisas espirituais, como também das terrenas. E assim, a gente vai entendendo a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo sempre nos coloca. Porque se nós somos espíritos encarnados, nós precisamos entender esses dois momentos, essas duas dimensões, tanto a espiritual como a material, a terrena. Porque senão, como que a gente vai evoluir? A gente não precisa também ficar recluso, distante dos outros, sem poder se relacionar com as pessoas, sem ter direito a ter as riquezas materiais, e ficar recluso nisso e pronto. Então vou viver minha vida agora em paz. Não, porque aí na verdade a gente estaria não fazendo bem, né? Porque não é só o mal que a gente faz, mas também o bem que a gente deixa de fazer. Então como que a gente vai aprender? Como que a gente vai ensinar? Como que a gente vai compartilhar se a gente vive preso, escondido em algum espaço sem conviver com os outros? Sem passar por essas experiências físicas, por essas experiências materiais? Lembrando que a gente tem que se preocupar com esse equilíbrio para que a gente não possa viver, na verdade, em função das coisas materiais, das coisas terrenas. Então não teria nenhum sentido nós servirmos a Deus e a Mamon, porque assim a gente poderia se aproximar de um, se distanciar do outro. E nós, isso no sentido de que, de maneira adequada, não teria como, né? Não tem como a gente servir a Deus e servir a Mamon. E muitas vezes as nossas escolhas se direcionam aos bens materiais, essas escolhas terrenas, vivendo em função disso. E assim a gente acaba não se aproximando de Deus. Mas a proposta é que a gente possa caminhar para isto, caminhar para esta aproximação de Deus, entendendo que estamos todos evoluindo e caminhando para isto, para esta proposta. Então que possamos ter também paciência, não ficar no automartírio, na autoculpa,
Porque Deus é um Pai que ama cada um de nós e entende as nossas limitações. Então, que possamos buscar caminhar até Ele, sabendo que nós ainda estamos bem distantes dEle. Por mais que muitas vezes nós digamos que acreditamos em Deus, por mais que muitas vezes nós digamos que somos cristãos, os nossos atos, os nossos pensamentos ainda estão bem distantes disso. Mas a proposta é nos aproximarmos dele, de Deus. E então, tem uma passagem aqui, né, do item 2, que um rapaz chega a Jesus e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus fala: Bom? Eu bom? Como assim eu sou bom? Quem é bom é o meu Pai. Um Pai que é Deus, que é soberanamente bom e justo. Então Jesus, entendendo as leis divinas, entendendo que é apenas um exemplo para cada um de nós, é claro, mas é um irmão como qualquer um outro que trabalha para Deus, que faz parte desse trabalho de amor, de abnegação. Um exemplo para cada um de nós, que faz parte de um todo, de um trabalho que é maior. Ele é apenas um instrumento. E assim, ele entende a necessidade, ele compreende a necessidade de estar conectado a Deus, que é este Pai de amor e de bondade. E aí então, Jesus fala para o jovem: siga os mandamentos. Não matar, não roubar, não furtar, não dar testemunho falso, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. E olha só, amar o próximo como a si mesmo. Se nós formos ver direitinho, o não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho e honrar pai e mãe, tudo isso nos leva ao amar o próximo como a si mesmo. Será se nós já fazemos isso? A gente já ama o próximo como a si mesmo? Lembrando, nós nos amamos, inicialmente a gente pode perguntar, nós já nos amamos? E nós vemos que não, né? Nós ainda temos as nossas limitações, nos julgamos muito, nos culpamos muito, fazemos conosco coisas equivocadas ainda, nesse sentimento de culpa, de automutilação, de automartírio. Então, se a gente faz isso conosco, imagina com o outro também, né? É algo que vai se repetindo. Então, muitas vezes, as cobranças que nós fazemos com os outros, a gente pode até parar para pensar um pouquinho, muitas vezes a gente também faz conosco. Então, ter esse cuidado em rever isto também. E assim, a gente vai entendendo, né, que a gente precisa amar o próximo e a gente ainda não está neste caminho. E o jovem fala, isso aí eu já estou sabendo há muito tempo. Desde do início, né, da juventude, já estou sabendo disso há muito tempo. Mas será se realmente esse jovem já praticava esses ensinamentos? E aí Jesus vem com a coisa que finaliza ali a conversa, a história. Pois então tudo bem, já que você já faz isso, né? Então venha, largue tudo que você tem de bem material, pode deixar tudo. Já que faz isso, porque se uma pessoa, se nós nos preocupamos em amar o próximo, certamente nós vamos aliás, se nós preocupamos em amar o próximo, então nós nos preocupamos com a caridade, em não viver em função dos bens materiais e das coisas terrenas. Pressupõe-se isso, né? A lógica é esta. Então, se nós amamos o próximo, que faz parte do mandamento que o rapaz disse que seguia, então ele estaria ali desprendido das coisas materiais. Mas o que acontece é ao contrário. Aí ele se manda, quando Jesus propõe isso, dele vender todos os bens e seguir Jesus. Ele se manda, então Jesus fala para os discípulos: é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E assim é mais fácil que um camelo entre pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Então, sobre o que a gente pode conversar nesta mensagem? A gente inicialmente entender o que seria essa figura do rico. Quem é este rico? Então quer dizer que nós não podemos ter os bens materiais, ter uma casa, ter carro, roupas. A gente não pode usufruir desses bens materiais
nos vestirmos como gostamos de nos vestir, ter uma casa legal, um carro legal e tudo. A gente não pode ter? É condenável isso? Ou não? Ou ali é uma outra interpretação que a gente deve ter? Então, o que é que o Evangelho sempre nos propõe? O Evangelho, segundo o Espiritismo, também vem sempre nos trazendo esta compreensão. Que a gente precisa, mais uma vez aqui, do equilíbrio. A gente pode, sim, utilizar dos bens materiais, usufruir desses bens, mas a gente não pode viver em torno deles somente, em função deles. Planejar todos os nossos objetivos de vida em função de ter um carro, uma casa, de ganhar bem, de ganhar muito dinheiro, de viajar bastante e somente isso, esquecer das coisas espirituais, esquecer da caridade, esquecer do perdão, esquecer de nos desvencilharmos dos nossos vícios, que são ainda inúmeros. Então, a gente precisa, sim, compreender que essa riqueza que nos é colocada vai além do você ter um bem material. E claro, a gente pode expandir isso e entender que essa riqueza também pode ser, por exemplo, relacionada a um conhecimento que se detém, a um poder, seja ele religioso ou político. Então, que a ideia é não vivermos em função dos poderes políticos e religiosos, a ideia é não vivermos em função da nossa inteligência, e sim entendermos que tudo isso é instrumento que nos aproxima a Deus. Tudo isso é instrumento que nos aproxima aos nossos irmãos. Entender isto como oportunidade para nos aproximarmos e não para nos afastarmos. Lembrando de não buscarmos servir a dois senhores, porque se a gente serve a Mamon, não tem como a gente servir a Deus. Então, a gente precisa, a partir disso, entender nesse sentido, né? Vai além da gente ter esses bens materiais, de ter inteligência, de ter diferenças em relação ao poder e a poder religioso ou político, enfim, seja lá onde for, no próprio trabalho, né? Às vezes a gente exerce algum cargo que a gente acha que é superior por exercer esse cargo, que a gente quer estar no pedestal porque está exercendo esse cargo, e na verdade a gente precisa lembrar que somos todos irmãos e filhos de Deus, que nos ama igualmente, e quando a gente vive em função disso, a gente se distancia dele. E então, para a gente conversar mais sobre isso, olha só o que Jesus fala, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, do que o rico ser salvo. E é bom a gente conversar sobre isso, sobre o camelo entrar no buraco de uma agulha. E então, Kardec, aqui no Evangelho, ele faz uma nota explicando isso. Esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada. No caso, essa figura de um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. E então ele fala, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. A gente vai ver isso mesmo nitidamente, não é? Temos mesmo divisão. Quando a gente olha para um camelo e para uma agulha, o tamanho, a proporção totalmente diferente, a dimensão um do outro. Um camelo e uma agulha. Então a gente fica, como assim que um camelo vai entrar dentro de uma agulha? E assim, Kardec nos explica. Acontece, no entanto, que em hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. No caso, a palavra camelo serve para denominar esses dois objetos. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados. No caso, camelo. Mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. No caso, cabo. É pelo menos mais natural. Então, o que Kardec nos coloca? Que, na verdade, aqui, Jesus ele nos traz o exemplo, de acordo com a interpretação de Kardec, de que um cabo que é feito pelo material, é feito do camelo, da pele do camelo, esse cabo ele não tem como passar por uma agulha. Então, assim como é mais fácil, aliás, é difícil que ele passe por uma agulha, mas é mais fácil que ele passe do que o rico entre no reino dos céus. E então, mais uma vez, nós colocamos aqui que o rico que Kardec nos, que o rico que Jesus nos coloca não é aquele que dispõe das coisas materiais, mas aquele que vive de maneira ostentando, com orgulho, com egoísmo, e que busca, sim, se aproveitar dessa situação de maneira negativa.
tornando os outros, querendo inferiorizar os outros, querendo humilhar os outros e não entendendo essa situação como uma possibilidade de trabalhar e de se aproximar de Deus. E a gente pode, então, lembrar, a partir desta mensagem, que nos fala sobre riqueza, essa passagem que Jesus nos coloca, que nos fala sobre deixarmos os bens materiais e os nossos interesses materiais para servirmos a Deus, para pregarmos o Evangelho, para cuidarmos dos outros, no caso, exercer curas também, né, já que o trabalho de Jesus também se destinava tanto à cura espiritual como também à física, entendendo, claro, a cura física como uma oportunidade ali de despertar do espírito para que a gente pudesse ali olhar também para as coisas espirituais, olhar para a nossa transformação espiritual. Então a gente pode lembrar de uma outra passagem de Jesus, em que tem um jovem que está ali ansiando por seguir Jesus, e ele então fala antes para Jesus, não, Jesus, espera um pouquinho, eu vou só ali enterrar meu pai que faleceu, e depois a gente vê essa questão de seguir, de que eu possa seguir você e possa realizar esses trabalhos. Mas Jesus chega e fala, mas calma, vamos realizar aqui os nossos trabalhos, né? Seguir essa seara e deixar aos mortos o cuidado e o dever de enterrar os seus mortos. E isso Jesus fala, é claro que tem todo um cenário, um contexto diante disso, e Joana de Ângeles vai explicando isso bem direitinho pra gente, lá no livro Jesus e a Atualidade. Ela vai fazendo uma análise dessa passagem e nos traz que, na verdade, Jesus ele tinha ali a compreensão, Jesus como alguém que tem uma mediunidade grandiosa, um médium, que tinha ali uma compreensão do que é que estava passando pelos interesses, né? Quais os interesses que aquele jovem tinha. Então ele sabia que, na verdade, o jovem estava com medo, estava com receio de realmente seguir Jesus. E esse receio, esse medo, estava mesmo pensando, poxa, como assim que eu vou largar tudo e vou seguir Jesus? Vou dar conta disso? Vou conseguir cumprir isso? Não é melhor eu realizar aqui as minhas atividades conforme eu estou querendo e programando? Será que vai dar certo eu seguir Jesus e largar tudo? E, na verdade, os interesses daquele jovem estavam apenas na matéria, nos bens materiais, no caso, bens materiais que ele poderia depois conseguir após a morte do pai, os bens que seriam divididos, né, entre a família. Então o jovem estava preocupado com isto, estava com medo de seguir este trabalho de Jesus por conta desses interesses. Então não era necessariamente por conta da preocupação com o pai que havia falecido, e sim com os seus próprios interesses. E será que eu vou ter realmente, depois dessa fortuna, essa divisão de bens, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver no enterro dele? Não é que nós não devemos participar desse momento do velório e do enterro de um ente querido, mas a proposta que Jesus nos traz e que Joana faz essa análise é que, na verdade, nós muitas vezes não estamos interessados na situação real mesmo de, por exemplo, do nosso ente querido, mas nós muitas vezes estamos preocupados no que é que as pessoas vão pensar, estamos preocupados conosco, em adquirir os bens terrenos, em viver em função desses bens terrenos, esquecendo da proposta que Deus nos coloca e de que Jesus nos coloca de praticarmos a caridade. Estamos preocupados com a nossa juventude, muitas vezes. Eu sou jovem, então vou aproveitar minha juventude. Não que a gente não deva fazer isso, claro que devemos, mas lembrando sempre que não devemos viver em função disso, em função da juventude. Porque eu sou jovem, sou bonito ou sou bonita, as pessoas me acham interessante, então eu vou aproveitar e viver só em função disso, só dessa beleza e dessa jovialidade. Lembrando que tudo isso passa, essa jovialidade vai passar, nós vamos envelhecer, e assim a gente pode acabar não aproveitando as oportunidades de autotransformação. Então que possamos ter esse cuidado para que a gente depois não possa se arrepender por isso. E tudo isso com calma, entendendo essas propostas com calma. Então que nós possamos, a partir desta mensagem, deste capítulo que inicia hoje, os comentários, a leitura e os comentários deste capítulo que inicia hoje, possamos sempre lembrar
e nos perguntar constantemente: a quem estou servindo? Estou realmente buscando servir a Deus ou estou servindo a Mamon? Isso ainda de forma muito constante e sem lembrar que tem um Pai a nos orientar e a nos guiar no trabalho, no caminho para o bem. Então que possamos fazer sempre essas reflexões. E vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade, pelas energias que recebemos, pela possibilidade de refletirmos, de conversarmos, que essas energias possam continuar conosco, nos lembrando do amor de Deus, nos lembrando da necessidade de aprendermos juntos e nos aproximarmos de Deus, entendendo que estamos todos nós em evolução e diante disso nós precisamos ter paciência conosco e com os nossos irmãos. Que possamos lembrar do Evangelho, do exemplo de Jesus, de todos os ensinamentos que também a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa colocar em prática esses direcionamentos, para que a gente possa, sim, buscar essa aproximação com o nosso próximo, conosco, com o nosso próximo e com Deus. Que essas energias nos envolvam para que a gente possa sair das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. Que essas energias envolvam todos os nossos irmãos que também precisam. Os nossos irmãos que estão conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. E que possamos, diante disso, ter fé e ter a compreensão de que todas as nossas dores são passageiras. Que nós temos um Deus querido e bondoso a nos guiar, a nos fortalecer e a nos levantar quando for preciso. Que possamos também lembrar dos nossos familiares e amigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Lembrar do nosso anjo guardião. Lembrar de todos esses irmãos que estão conosco. Possamos agradecer a Deus pela oportunidade de nascermos e renascermos. Assim seja. Que seja sempre feita a vontade do nosso Pai. Então, um excelente dia a todos. Nós agradecemos pela oportunidade, pela presença de cada um. Que possamos continuar o nosso trabalho com alegria, buscando sempre a perseverança. Um grande abraço e até mais.